noite, gente. Sejam bem-vindos. Graças a Deus a gente conseguiu chegar. A gente está aqui juntinho de novo. Os recadinhos da casa, para quem vem pela primeira vez. A casa tem palestras e passes todos os dias, com exceção das sextas-feiras, tá? Que é um trabalho reservado para dependentes químicos, familiares, né? E quem passa por algum problema dessa natureza. Todos os horários, gente, a gente tem afixado no quadro de avisos lá fora, tá? Mas se quiser detalhes, é só procurar os responsáveis pelo plantão também, para a gente poder conversar. Quem quiser passar pela orientação, é só chegar uns 30 minutos antes, né? É só chegar em torno de 7h30, 7h40, para poder pegar o lugar. E a gente tem os trabalhos sociais da casa, que são as entregas de cestas básicas, agora para 70 famílias, e entrega de lanches para moradores de rua todos os sábados, né? Então, quem puder colaborar com alimentos não perecíveis para cestas vai ser muito bem-vindo. Quiser participar do trabalho também, a casa está à disposição. Por falta de espaço físico, a gente não está recebendo roupa, porque não falta lugar mesmo para guardar, senão seria muito bem-vindo. Só lembrar, então, agora de vocês desligarem celular, por favor, tá? Para não atrapalhar. E é isso. Importante, a gente está com uma feira de livros usados e novos. Está ali fora, quem tiver interesse, tá? Todos que envolvem a doutrina. Está ali fora com preços bem, bem interessantes. Vou fazer a nossa prece inicial. Vamos tranquilamente, nos envolvendo com esse ambiente já de amor, preparado há tanto tempo, por esses amigos amados, que aqui já estavam prontos para nos receber, já nos acompanharam até aqui, muitos deles. Vamos nos tranquilizando, deixando lá fora o que passamos no nosso dia, limpando a nossa mente, trazendo para o nosso pensamento a imagem do Cristo, a imagem desse Mestre Jesus, que é todo misericórdia. Vamos trazendo para o nosso coração paz, tranquilidade e agradecimento, Pai, por mais um dia de vida. Estejamos aqui, todos unidos, como uma família fraterna, espiritual, aprendendo um pouquinho mais, agradecidos que somos pela nossa reencarnação, aliviando os nossos corações e pensamentos, os nossos amigos aqui do alto, que muito nos conhecem a necessidade de cada um, alegrias, dificuldades. Nos liguemos a eles através de muita harmonia e de muito equilíbrio de pensamento, Pai. Sejamos aqui firmes para mais um aprendizado. Que assim seja. Vai ser desse livro? Tem um outro livro aqui. Nosso amigo Caetano vai ministrar a palestra hoje. O tema 3 inimigos, né? E o livro Desperte e Seja Feliz. Exatamente. Tá certo. Acertou tudo. Menina inteligente essa, né? Boa noite a todos, que a paz de Jesus seja em todos os corações, meus amigos. Inclusive dos nossos irmãos que nos acompanham pela internet, né? Pela Rede Internacional de Computadores, né? Muitos, muito longe, acompanham as nossas palestras. Abração a todos, queridos. Jesus seja com vocês também. Pois é, e ela falando de livros, né? E eu estava ali, a gente sempre conversa com nossos amigos quando a gente chega aqui, porque ao contrário do que a gente imagina, eles estão aí, né? Disponíveis, né? E conversando com o Camilo ali, essa questão dos livros, falei, poxa, Camila, a gente está nessa estrada e é preciso ler, né? Aí ele falou assim, então, fala Castro Alves com o pessoal já. Aí Castro Alves dizia assim, ó, bendito aqueles que semeia livros, livros à mão cheias, porque o livro caindo na alma é chuva que faz a palma, é luz que faz a palma, é chuva que faz o mar. Ai, que lindo isso. Então, gente, leiam. Tá aí os livros, é o convite, tá aí, tá feito. Muito bem. E hoje a nossa palestra ela vai girar em torno também de um texto, como sempre, né? Da Joana. A Joana, mentora do Divaldo. Divaldo todos vocês conhecem, né?
Dispensa apresentações, nosso querido Divaldo, né? Grande trabalhador do Cristo, né? Divulga o Espiritismo em todo o mundo, graças a Deus. E o livro é o Desperte e Seja Feliz, da Joana de Ângeles. E olha, interessante o título, Desperte e Seja Feliz. O título já é sugestivo. Para a gente ser feliz tem que despertar, gente, porque nós temos que realmente considerar que nós estamos dormindo. É como se estivéssemos num sono letárgico, não percebendo realmente a verdadeira essência e realidade da vida. Por isso que ela vai despertar, tem que despertar primeiro. E despertar tem que ser através do conhecimento, a tomada de consciência do que realmente é a vida. O que nós estamos fazendo aqui, né? E essa é uma função que o Espiritismo, desde o lançamento do Livro dos Espíritos, lá em 1857, né, pelo nosso querido Allan Kardec, vem tentando realizar, ou seja, despertar a humanidade. Ele veio para isso, para despertar. Olha, né, chegou o momento, vamos realmente observar as verdades disso que nós chamamos vida, porque o que existe é vida. E nós estávamos muito acostumados, 18 séculos aí, pelo menos, que nós estávamos muito acostumados com o quê? Com a morte, preocupado com a morte, né? Preocupado com Satanás, né? Com as coisas do diabo. Coisas que não existem, perfeito? Nós estávamos realmente adormecidos, porque nós estávamos preocupados e um pouco preocupados demais com coisas que não existiam. Aí veio o Espiritismo dizendo, olha, a morte não existe, né? É só um fenômeno. É só um fenômeno como tantos outros, essa nossa jornada. O demônio também não. São irmãos nossos, ainda, em evolução também, que não se alinharam ainda com as leis do Criador. Só isso. Né? Então quebrou uma série, né, de mitos que nós carregávamos em nosso aprendizado e deixava a gente horrorizado, né, nessa nossa caminhada. E então o Espiritismo vem nos libertar, nos despertando dessa forma letárgica em que nós estávamos vivendo. Né? Para que sejamos o quê? Felizes. Para que paremos com os medos, né? Com as fobias, né? Com os receios. Né? Ai, meu Deus, isso é pecado. Meu Deus, Deus vai me castigar. Meu Deus, ai, né? Aquela coisa, Deus, aquele velhinho, barbudo, sentado no seu trono, apontando o dedo para cá, olha, eu estou vendo tudo. Não é bem assim. Eu prefiro dizer que Deus é o Pai amoroso, né? Que nos dá a oportunidade sempre. Mas sim, que as suas leis, sim, são irrevogáveis. Mas são leis irrevogáveis que todos nós temos que seguir. Né? E está lá, também no livro terceiro, no livro dos Espíritos, todas as leis naturais que nós temos que observar. 10, são 10 só, igual o decálogo de Moisés lá. Né? Que nós temos que estudar e nos alinharmos com essas leis. Para o quê? Para que a gente seja feliz. E feliz já a partir de aqui, desta experiência. Né? Não esperar as próximas. Porque se nós começarmos agora nessa, seguramente as próximas já estão garantidas, serão tranquilamente muito mais felizes, porque nós estamos mais preparados, estamos sabendo mais sobre nós mesmos e sobre a vida. É essa a proposta. É tão simples essas propostas, que a gente chega assim e fala, mas é só isso mesmo, né? Não tem mais nada. Né? Não, gente, é só isso mesmo. Tá? Por isso que a gente convida. O convite é válido para vocês estudarem também. Não se contentarem só em ouvir as palestras e tomar os passos, que são realmente, já é bastante benéfico. Mas estudem, peguem os livrinhos, estudem por si mesmos. Busquem o seu próprio despertamento. Porque essa é outra lição também que nossos amigos espirituais nos alertam. Ninguém pode te despertar plenamente, só você mesmo. A nossa função, a função dos divulgadores, é ajudá-lo. É nos ajudar, vamos nos incluir aí, né? É nos ajudar a despertar. Então, os irmãos espirituais, as religiões, as filosofias só podem nos ajudar a despertar. Mas essa tarefa é nossa. É uma tarefa nossa que nós não podemos transferir. E nós vínhamos também transferindo essa tarefa durante esses 18 séculos. A gente achava que eram os padres, que era o pastor, que era alguém que ia nos despertar, não é verdade? Não. Somos nós mesmos. Eles só nos ajudam, nos dando direção, né? Nos dando um caminho, nos dando uma orientação. Mas a tarefa é nossa. Então é por isso que estamos aqui hoje, novamente, mais uma noite, nessa tarefa de caminhar nesse despertamento. E hoje o convite que a Joana faz é para a gente chamar a nossa atenção
para 3 grandes inimigos da nossa caminhada. A gente sabe que nessa caminhada evolutiva, as reencarnações sucessivas não são nada fáceis. Por quê? Porque nós estamos ainda num estágio evolutivo em que somos colocados em mundos também de evolução mediana. Mundos ainda em estágios iniciais de evolução. Então não são mundos felizes. São mundos, são escolas, né? Onde nós temos bastante contrastes, não é isso? É bastante contraste. Bem, mal, noite, dia, né? Essas coisas todas. E nós encontramos muita dificuldade para realizar a nossa tarefa de despertamento e de desenvolvimento espiritual. Muitas dificuldades. Dificuldades de várias naturezas. Agora, essas dificuldades não foram criadas por Deus nosso Pai. Essas dificuldades são criadas por nós mesmos. Porque as escolas e os mundos, né, são reflexo da massa de alunos que ali estão. Elas representam, ela é o reflexo do conjunto de mentes que estão ali, né, aprendendo naquela escola. Então, se nós tivermos que reclamar do nosso planeta, da nossa escola bendita que Deus nos colocou, porque nós estamos nesse nível, nós devemos reclamar somente de nós mesmos. Então, se nós queremos melhorar o nosso ambiente, o nosso mundo, nós temos que começar a melhorar nós mesmos. O trabalho começa por nós, tá bom? Então, sempre volta para nós, tá bom? Então, aprendam isso. Não dá para culpar ninguém. Sempre vai voltar para você essa tarefa. Então, é pensando nisso que espíritos da estirpe de Joana estão muito preocupados já com os problemas do futuro. Porque até agora a ciência já deu conta de vários problemas do nosso plano físico, né, da matéria, o que dizia propriamente a matéria. As doenças, né, as vacinas, descobriu vacina, nós temos conforto, as nossas casas já são boas, nós já voamos, né, nossos carros, quer dizer, já temos um certo conforto material, físico, né, já atingimos, né, já debelamos várias doenças, nossos hospitais já são bem equipados, nossa ciência está bem avançada, tudo isso está tranquilo. Só que a gente está aprendendo que quando a gente vence uma etapa de dificuldades, tem outras, muito mais complexas. Então, nós estamos apenas no comecinho, nós vencemos apenas uma etapa do conhecimento, que é a questão dessa primeira etapa, que é a materialidade. Conhecemos nosso corpo, transformamos a matéria, a nossa química é bem avançada, a física também é avançada, então a gente lida mais ou menos tranquilamente, modifica e trabalha a matéria muito bem. A nossa indústria faz isso com tranquilidade, né, fazendo bens para o nosso conforto. Só que quem não conhece, que vai surgir como dificuldade, como desafio daqui para diante, para a humanidade do futuro? O mundo da não matéria, ou da matéria menos densa, que são os nossos corpos espirituais. Então nós vamos começar a descobrir, já estamos descobrindo, que muitas das doenças que aparecem no nosso corpo físico têm origem nos corpos espirituais. Então, que nós estamos confiando também que não adianta também só cuidar do físico, cuidar do corpo físico. É necessário? Sim, quando já está no corpo físico, mas nós temos que começar a cuidar do homem integral, dos nossos corpos espirituais. E isso está no começo. Então, as doenças psíquicas, as depressões, tudo são novidades agora até para a nossa ciência. São coisas que ela está começando a trabalhar agora. Né? Doenças psíquicas de grande complexidade. Anomalias, né, mentais. Então, a gente vence uma etapa e logo aparece outra. Por isso que esse texto ela vai falar justamente disso. Ó. Por quê? Porque a vida, para a gente chegar a ser feliz, nós temos que dominar todos os aspectos da nossa vida. Agora, quando a gente fala em felicidade, a gente só vai ser feliz quando nós conseguirmos estarmos quites com a nossa consciência em relação ao dever cumprido. Tá? Não é essa felicidade relativa que nós estamos sujeitos aqui no nosso plano, não. Né? Essa de ter algumas coisas, de ter saúde, ter bem, se ver sossegado, ter um bom emprego, ter uma família boa. Né? Isso que nós chamamos de felicidade, né? Os elementos que compõem a nossa felicidade relativa. Eu não estou falando dessa. Estou falando da real felicidade, que é aquela em que nós nos sentimos tranquilos e serenos. Ela é interna. Ela não é provocada pelos elementos externos, ela é interna. Né? É essa que nós estamos buscando. É essa que nós estamos construindo.
Mas ela só vai se construir quando realmente nós despertarmos para as realidades da vida. Tá? Por quê? Porque a vida é harmonia, gente. Deus, quando criou a vida, ela criou a vida para que nós fôssemos felizes, para que nós, os seus filhos, né, fôssemos felizes, vivêssemos em harmonia. Só que nesse trabalho de evolução, nós desviamos dos caminhos, não obedecemos às leis e criamos sofrimentos para nós mesmos, infligimos a lei de causa e efeito, gerando realmente reações negativas para nós mesmos. Então, não é Deus que cria o sofrimento, somos nós. Porque nós somos o quê? Ainda ignorantes. Nós desconhecemos a totalidade das leis e a profundidade das leis cósmicas que regem, inclusive, as nossas vidas. Por isso que a mensagem da vida é sempre harmonia. Por isso nós dizemos, o que existe é vida. E a vida é harmonia, basta a gente olhar a natureza, o cosmo, tudo é harmonia. O que não depende do homem está em harmonia, não é verdade? Pode observar, né? O movimento dos astros, as estações do ano, nada disso depende de nós, né? Isso está montado, né? Nós recebemos pronto. Foi montado por outros irmãos nossos, mais avançados, não por nós. Nós apenas usufruímos. O planeta foi construído, chegamos aqui, estava todo bonitinho, construído, né? Tudo no seu lugarzinho, os rios no seu lugar, o mar no seu lugar, as matas, os bichinhos, tá tudo bonitinho, para nós só trabalhar, né? Evoluir. Então o que não depende da gente está em harmonia. A vida é harmonia. O homem, a humanidade, é que está em desarmonia. Perfeito? É ele que agride a natureza, é ele que desequilibra, provoca desequilíbrio. Por quê? Porque é ignorante. Na sua ânsia, né, de aprender e de oferir lucros e de conseguir conforto, ele às vezes exagera, né? Ferindo, inclusive, provocando a própria natureza. E acaba reagindo. Nós temos agora enchentes na Europa Central, né? Temos os tufões nos Estados Unidos, né? E assim por diante. Tudo isso são reações da natureza à nossa ação. Né? E é sobre isso que a Joana vai dizer, vai conversar conosco hoje. Ó. Que em toda a mensagem da vida é harmonia, se a gente tiver olhos para observar. Em toda parte estua o equilíbrio que deflui das leis cósmicas. Que a criatura humana está fadada ao amor. Olha que interessante. E não é só ela que fala isso, o Dalai Lama também fala isso. O budismo tibetano defende isso, que nós fomos criados para sermos felizes, que o objetivo da vida é realmente ser feliz, mas nessa perspectiva, numa perspectiva mais ampla, tá? Não numa perspectiva limitada nessa aqui, né, que nós estamos construindo, tá bom? Então a criatura humana está fadada ao amor, percorrendo os caminhos da ordem para atingir as paisagens do bem-estar. Olha só, percorrendo os caminhos da ordem. Qual é o caminho da ordem? As leis cósmicas, né? Para atingir as paisagens do bem-estar. Que paisagens são essas? São os mundos felizes. São os mundos mais felizes, onde já reina o equilíbrio, a harmonia, né? Onde as leis de amor já estão estabelecidas. Onde todas as criaturas já estão despertas. Não estão como nós aqui, misturados. Uns despertos, outros meio despertos, outros ainda não despertos, outros que nem começaram esse trabalho ainda, misturado. Então, no desenvolvimento das atividades a que se entrega, nas atividades, em qualquer atividade, não raro é surpreendida pelos fenômenos desgastantes do trabalho e da luta em si mesmos. É verdade, todo o trabalho que nós nos dedicamos, toda a profissão tem as suas agruras, não tem? Não é isso que a gente fala? São os ossos do ofício, né? Que a gente fala assim? São os ossos do ofício. São os ossos do ofício, quer dizer. Qualquer profissão que nós dediquemos, qualquer atividade, nós vamos encontrar o quê? Problemas e dificuldades para essa execução. Se doa nessa luta, né, nessa batalha que nós travamos todos os dias, se nós nos doamos ao desalento, para de crescer. Nós paramos. Se permite mágoas, intoxica-se. É verdade. A mágoa é um veneno para as nossas almas. Se faculta violência, né, que se partimos para a violência em relação ao nosso semelhante, ou contra até os animais, contra a natureza, desarmoniza-se e enlouquece. A conduta recomendada é a que se deriva da vigilância, que se mantém atenta aos primeiros sinais de desajuste, logo restabelecendo o ritmo da ação.
Então o que ela está dizendo? Se nós percebemos que estamos indo por esse caminho, nós temos que automaticamente perceber isso e procurar o equilíbrio. Procurar restabelecer o equilíbrio. Porque como nós estamos dizendo, a vida é equilíbrio. Se nós não nos harmonizarmos, nós vamos caminhar em desequilíbrio. E vamos realmente nos desorganizar. Desorganizar o quê? Todas as nossas estruturas de manifestação. O nosso corpo emocional, o nosso corpo mental. E por fim, o nosso corpo físico, né? Também sofre o impacto e abre espaço para doenças, e essas doenças complicadas, que são as doenças emocionais e as doenças mentais. Indispensável, portanto, permanecer em sintonia com o pensamento universal. Está vendo? Sempre esse chamamento. Qual é o pensamento universal, queridos? Quem é realmente a fonte do pensamento universal? Quem é a inteligência suprema do cosmos? Deus, nosso Pai. Não é isso que o Livro dos Espíritos diz lá? A primeira pergunta. O que é Deus? Inteligência suprema do universo, criador de todas as coisas. Então, indispensável, portanto, permanecer em sintonia com o pensamento universal, que vibra em toda parte, preservando a confiança em Deus e aprendendo com o tempo as preciosas lições do equilíbrio. As preciosas lições do equilíbrio. Então, essa coisa de não nos encantarmos demasiadamente com a matéria, de não cuidar dos nossos desejos, quer dizer, observar aquilo que nós estamos desejando. Né? Porque senão daqui a pouco a gente quer tudo. Né? E a gente parte para o desequilíbrio, às vezes, porque não podemos ter tudo. Que a vida não nos dá tudo. Muitas vezes a gente quer melhor para os nossos filhos, queremos que nossos filhos sejam, né, coisas maravilhosas e tal. E às vezes nem é possível, também acabamos nos desequilibrando. Então tem que observar onde estão as nossas preocupações e os nossos desejos, tá? E olhar bem. Então o concurso da oração, da meditação e as disciplinas morais completam o quadro terapêutico para a preservação da saúde espiritual. Então vocês estão vendo que é fácil, né? Não tem nada de difícil. Né? Não tem nada de difícil. Então por isso que ela diz que a gente tem que despertar no livro. Porque se a gente não despertar, a gente não olha para nada disso. A gente não aprende a olhar para dentro de nós. Sabe? O nosso coração. A gente não aprende a meditar, a parar nessa loucura e falar, caramba, que eu preciso dar uma pensada, né? Ficar sozinho uns minutos, para o que você está fazendo na tua vida, como é que você está conduzindo, né? As questões, em relação aos filhos, à família, ao trabalho, à profissão, como é que você está se relacionando com o outro, né? Por quê? Isso é necessário, porque inúmeros inimigos da nossa paz, como eu estava dizendo, se apresentam. E ela destaca 3 aqui que realmente são os que mais atormentam atualmente a nossa vida. 3 que são, assim, cruéis, ela diz na linguagem da... São cruéis na sordidez dos seus processos perseguidores. Então, a gente pensa que ela está falando de obsessores, né, de inimigos espirituais. Nada disso. Esses são fichinha perto desses aqui. Tá? Isso é outra coisa que a gente aprende, né? Quando vem para o plano espiritual, tudo é obsessão também, né? A gente troca o demônio pelos obsessores. Vocês veem como é que não é fácil? A gente troca as coisas, né? Troca. Em vez do demônio, a gente põe no lugar dos obsessores. Né? Em vez da hoste, a gente põe o passe. Pronto, está resolvido. Vou lá tomar uns passes, está resolvido. Né? Não era assim que a gente fazia? Vou tomar as hostes de domingo lá e está tudo certo. Né? Tudo. Aí a gente vem aí, vou tomar uns passes, está tudo. Eu chamo o pessoal de papa-passe. Né? Resolve, mas né? Tem que colocar também, né? A mente... coração nesse processo, não é verdade? Não pode ser uma coisa automática, assim, achar, não, está tudo resolvido. Agora achei, estou no espiritismo, vou lá uma vez por semana, tomo uns passos lá e tá. Pronto, está resolvido o trabalho. Não é bem assim. Então, esses inimigos que ela está falando aqui, que daqui a pouco ela vai dar os nomes desses 3 inimigos terríveis e cruéis que ela está dizendo, que eles aparecem quando menos se aguarda. Olha que então são traiçoeiros também. E assumem proporções ameaçadoras que terminam por desequilibrar, levando ao fracasso. Olha, então a gente tem que observar quem são esses caras. Tá? Tem que conhecer. Sentimentos enobrecidos, capacidades invulgares de lutas, espíritos corajosos, quando por eles alcançados, tombam, deixando escombros onde antes operavam com alegria. Então o negócio é sério. Então, quando esses inimigos atacam, eles não escolhem. Inclusive os espíritos corajosos. Né? A semelhança de vapor morbífico, enfermiço, né? Contaminam e antes que o indivíduo se dê conta, eis que está infectado
e só há muito esforço se liberta da presença perturbadora de tais invasores. Só a custo de muito esforço, olha o que ela coloca aqui. Então vamos lá. Sutis ou violentos, utilizam-se de façanhas perversas e alojam-se perigosamente onde? No coração e na mente. Lembra que eu falei para vocês que ia ser difícil identificar esses caras? Porque eles não iam estar no corpo físico. Estão no coração e na mente. Engendrando estados de perturbação do raciocínio e de desinteresse pela vida. Desinteresse pela vida, que é o principal bem que nós temos dado pelo nosso Criador. Não é o nosso principal bem, não é a nossa vida? Não é o existir? Né? Muito bem. Então ela se refere a quem são esses três aí. Vocês já desconfiaram quem são esses três grandes inimigos que ela vai enumerar? Ó, ela diz o seguinte: referimos-nos à depressão, ao ressentimento e à exaltação. Olha só. Três grandes obsessores aí. Nós temos que tomar cuidado. Por quê? Ela vai falar rapidinho aqui. Por quê? Quando o cerco dos problemas, que todos nós temos, todos nós aqui temos problemas, não é verdade? Torna-se aparentemente irremediável, os temperamentos de constituição mais delicada caem em depressão. Isso é, as pessoas mais sensíveis tendem a cair em depressão, né? Nesse embate. A depressão é semelhante à noite inopinada, súbita, né? Em pleno dia, é nuvem ameaçadora que tolda o sol, né? Que cobre o sol. É tóxico, que envenena lentamente as mais belas florações do ser. Duvidamos disso? Não, os consultórios estão cheios hoje de pessoas depressivas, né? E das mais variadas classes sociais, desde as mais baixas até as mais altas. Então temos que nos ficar atentos com esse problema da depressão. Porque ele é um problema sério, porque ele é sorrateiro, ele vai se infiltrando sem você se perceber. E quando você vê, você está já começando a se interessar pela vida, não quer sair da cama, né? Não tenho forças para sair da cama, para ir trabalhar, para fazer nada, para cuidar dos meus filhos, eu não tenho ânimo para nada, né? E como é que se instalou isso, né? Esse é o grande problema, que os nossos terapeutas hoje estão muito preocupados. E os nossos irmãos espirituais também. E o ressentimento? O ressentimento, segundo a Joana aqui, é parecido a mofo, que faz apodrecer o sustentáculo onde se apoia. Utilizando-se de causas propiciatórias, né, de várias origens, desenvolve-se e invariavelmente alcança poder destruidor onde se fixa. Todo mundo já experimentou ressentimento aqui, não? Já ficaram ressentidos com isso? É uma coisa que realmente parece que gruda na gente, né? E se a gente não tomar cuidado, aquilo realmente cresce como fungos. Ressentimento, né? E a exaltação? O terceiro inimigo. Idêntica à faísca da eletricidade devoradora, atinge os nervos e produz relâmpagos de loucura com trovoadas carregadas de impropérios e rebeldias, que estiolam os ideais da vida e despedaçam aqueles que lhe tombam nas malhas. Olha que interessante. Recursos, bom, aí depois vamos, qual é o remédio, né? Tá vendo? Tudo tem remédio nessa vida, graças a Deus, né? Graças ao Pai. Quais são os recursos salvadores? São aqui, a oração, o prosseguimento do trabalho e o amor desinteressado e incessante. Olha, também 3 remedinhos contra esses três perseguidores implacáveis. Oração, coisa que a gente não gosta de fazer, né? É engraçado como a gente não gosta de orar, né? A gente resiste a isso, né? Fala assim, vamos fazer uma oração. Ai, meu Deus, já vem logo esse negócio de oração, né? Poxa, vem esse negócio de oração. Mas oração é preciso, gente. Por quê? É o nosso canal de conexão com as forças superiores da vida, através do pensamento. E é tão rápida essa ligação que basta a gente pensar. A gente pensou, parou para pensar, não precisa estar em lugares especiais, não precisa estar em lugares silenciosos, nada disso. Pode estar no meio da Praça da Sé. Se você parar e se conectar, você se conecta imediatamente. Você entendeu? Então muita gente acha difícil isso, oração, já vem aquelas coisas decoradas, né?
Pai nosso está no céu, santificado seja o vosso nome, a Maria cheia de graça, né? O credo e não sei mais. A gente lembra todas essas coisas que a gente teve 18 séculos falando nisso. Vem tudo isso na nossa cabeça, né? O credo em cruz, como é que é? Não sei mais nem rezar o credo. Som também. E olha, eu fui coroinha, tive que realmente fazer tudo isso. Tive que fazer primeira comunhão e tudo. Eu tinha isso de cabeça, de cor. Então, mas não é. Tá vendo como a gente fica assim, desanimado porque a gente pensa que tudo é material, é coisa que você tem que te dar a carregar? Não. O que é bom para nós é suave, porque o Pai é amor. A gente tem que aprender isso. Então, oração. Oração realmente é um pensamento, querido. Um pensamento positivo em direção às forças superiores da vida. Ou a Deus direto, que é o nosso Pai, o nosso Criador, tá bom? Prosseguimento no trabalho. Ele nunca pode abandonar o trabalho, queridos. O trabalho é uma bênção. A gente nunca pode abandonar. Mesmo quando tem aquela preguiça, aquela falta de vontade, trabalhe, vamos para o trabalho. Qualquer que seja ele. Trabalho voluntário, trabalho profissional, trabalho em qualquer canto. Vá trabalhar. Esse é o que vai te dar força, é o que vai te alavancar, vai te dar vida, perfeito? E o segundo remédio, deixa eu ver aqui, qual que é que eu falei, que ela falou? Peraí. O amor, desinteressado e incessante. Esse é um antídoto para todos os demais, o amor desinteressado e incessante. Quer dizer, a gente não esquecer que nós viemos aqui para amar, para nos relacionar, e não para odiarmos, sermos tristes, tá? Então, onde você estiver, pratique o amor. O amor o que é? É querer para os outros aquilo que você quer para você. Quer dizer, quer tudo de bom para os demais, porque você quer tudo de bom para você. Tá? Irradie isso. Para a depressão, imediatamente se deve usar a vacina da coragem pela prece. Ponto final. Prece. Quem está se sentindo deprimido tem que realmente se agarrar na prece, né? Essa ferramenta fantástica. Quando desperta e quando vai deitar. Pelo menos. Para o ressentimento, o raciocínio lúcido, mediante o amor que não espera nada. Quer dizer, realmente o amor desinteressado. Fazer alguma coisa, trabalhar no seu trabalho de forma desinteressada. Como se aquilo fosse o que te dá vida. E para a exaltação, o refrigério da meditação, que recompõe as energias. Quando você está muito excitado, muito na pilha, você tem que acalmar o teu mental. Você tem que trazer ele para um nível suportável, porque senão você não suporta. Você acaba enlouquecendo. Acalmar o seu emocional. A meditação. Que também tem que foge. Meditar, meu Deus, não. Isso é coisa de hindu, né? Coisa do Oriente. Né? Esse negócio não resolve para nós que somos ocidentais. Nós somos muito, né? Nós estamos ligados 24 horas. Gente, é fundamental a meditação. A gente parar uns segundinhos, que nem faz agora. A gente para meditar, para pensar em outras coisas que não são as tuas preocupações normais. Então, na sua casa mesmo, você pode fazer isso, escolher um dia da semana e parar para meditar. Fazer o que é o Evangelho no Lar que nós recomendamos para todas as famílias espíritas e cristãs? O Evangelho no Lar é 15 minutinhos que você reserva para realmente estudar o Evangelho com seus familiares ou sozinho. Então, nesses instantes, você dá um refrigério para a sua mente e para as suas emoções. Você dá uma parada. E aí você tem a colaboração de amigos do plano maior que te auxiliam, que vêm retirar tóxicos da sua mente, vêm retirar energias pesadas do teu sistema. Você não precisa realmente ficar dependendo da câmara de passos para isso. Basta que você crie esse encontro com seus amigos espirituais. E eles virão, com certeza, porque eles já estão nessa fase de amar incondicionalmente, de ajudar incondicionalmente, de ajudar sempre. E todos aqueles que pedem ajuda sinceramente, através do pensamento, lá estarão eles. Né? Não foi assim que Jesus, quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali estarei entre eles, não é verdade? Ele prometeu. Bom, em um contexto histórico, segue a Joaninha aqui, porque o nosso horário está caminhando, os ponteiros não perdoam, né? Em um contexto histórico onde o vício adquire cidadania, aqui ela está falando do nosso estado atual. Então vamos lá. Onde o vício adquire cidadania, a crueldade recebe aplausos, a insensatez goza de apoio e a corrupção predomina sob o estatuto legal, o cristão decidido enfrenta muitas dificuldades, sem dúvida, né? Às vezes ele fica até desanimado, meu Deus, onde vão parar, não é verdade? Ele fica realmente perplexo frente a tudo isso. As licenças morais de baixo nível medem os homens pela escala inferior e as mulheres pelos desatinos comportamentais. É natural que a ganância, a soberba e a violência gracem sobremaneira dominadoras
a fim de que se preserve o status quo, o estado atual das coisas. Né? Convidado, porém, por Jesus para te tornares fortaleza inexpugnável, é o que nós queremos, né? Não ser atingido por nada disso, não podes anuir com os métodos e costumes que predominam em certas faixas da sociedade contemporânea. E porque te mantém à margem desses acontecimentos, que você não se coaduna, você não se alinha com esse comportamento, os inimigos sutis deixam vapores tóxicos que te levam à depressão ou ao ressentimento ou à exaltação. Então essa atmosfera realmente nos contamina. E nós temos que realmente criar nossas blindagens próprias, nossas, para que a gente não se contamine, não caia em depressão, não caia em exaltação, não caia em ressentimentos, né? Porque realmente a atmosfera ela é rica em todos nesses vapores, que ela chama de vapores, né? Que na verdade são pensamentos. São pensamentos que a gente sabe que no plano espiritual se materializam, estão todos materializados. Então, ela aconselha, então vigia, né? Tem tento e vigia, mantendo-te jovial interiormente e tranquilo. Olha a importância da alegria e da tranquilidade. Mas para você ficar tranquilo, você tem que saber, você tem que estar desperto, né? Você tem que olhar isso que acontece e falar, bom, isso aqui tudo é passageiro, é temporário. Esses meus irmãos, eles não são assim. Eles estão assim, mas eles vão também progredir, perfeito? A gente vê a situação, fala, olha, o mundo está evoluindo, esse mundo está caminhando, ele vai sair dessa situação em que está. Novos espíritos estão chegando, né? Espíritos mais avançados, de outras esferas mais avançadas, para nos ajudar no progresso da Terra. Então, em vez de ficar com pensamentos negativos, nós temos que positivar nossos pensamentos, porque aí nós estaremos colaborando para que a coisa mude mais rápido, não é verdade? Então, é aquela receita de ora e vigia de Jesus, né? Mantendo-se jovial interiormente tranquilo, considerando a honra de estares cumprindo um dever que rogaste e que atenderás sob as bênçãos de Deus. Então está aí, está vendo? Deu o problema, mas também deu o remédio, né? É isso que realmente os nossos irmãos superiores fazem, né? Então, meus queridos, a receita é simples, a vida não é complexa, nós é que complicamos muito, tá? E nós temos que realmente estudar para aprender tudo isso, com tranquilidade, sem exaltação, sem querer também atropelar. Não, agora eu vou me tornar santo a semana que vem, né? Não, eu vou devorar esses livros aí, eu quero ver, né? Eu vou me tornar santo. Não, vá com calma, porque senão você cansa. Você tem que ir de acordo com passo a passo, tá bom? Primeiro exercício que eu aconselho a todos vocês praticarem, realmente, é começar pelo Evangelho no lar. Com tranquilidade, lendo o textinho, escolhendo um dia da semana, escolhendo o texto lá, o Evangelho segundo o Espiritismo, se você preferir a Bíblia, tudo bem. Mas o Evangelho está mais fácil, né? Leiam umas páginas. Quando vai dormir também, está muito agitado, leia uma página do Evangelho. Já é o suficiente para você descarregar um pouco e ir dormir tranquilo, né? Se desprender do corpo tranquilo e buscar ajuda nos planos superiores da vida. Perfeito? Acreditem nisso, meus queridos. Essa é a realidade da nossa vida. Perfeito? E vocês vão sentir que a cada dia vocês serão mais fortalecidos contra todas essas dificuldades e todos esses problemas da vida. Perfeito? E aqui, então, para encerrar, só para encerrar com a poesia, eu sempre encerro com a poesia, não sei porquê, criei essa mania. E hoje os irmãos espirituais falam, é Augusto dos Anjos, que é Nas Sombras, que acho que é ligado ao tema, né? Augusto dos Anjos era um poeta, né? Maluco, que falava umas poesias muito doidas, né? E ele, quando desencarnou, continuou doido. Não mudou nada. Vocês vão ver pelas estrofes que ele continuou do jeitinho que ele é. Então, Augusto dos Anjos. Né? Se você colocar na internet, vocês vão ver que ele era um poeta singular. Chama-se Nas Sombras, que é onde nós estamos. Nosso mundo vive envolto numa sombra, né? Sombra dos nossos próprios pensamentos, tá? Uma aura negra rodeia o nosso planeta aí. O que são? As nossas próprias emanações mentais, né? Graças ao Pai, o Sol está aí, né? Todo dia queimando parte disso, saneando, né? Ele não nos abandona, ele não desiste da gente. Então, nas sombras. Bombardeios, canhões, trevas, muralhas. E rasteja o dragão horrendo e informe, espalhando a miséria e o luto enorme em miserabilíssimas batalhas. Visões apocalípticas do mal,
desenhadas por corvos vagabundos, gritam a dor de povos moribundos na sinistra hecatombe universal. A civilização do desconforto, de mentira e venenos cerebrais, vai carpindo nos tristes funerais do seu fausto de sombra, amargo e morto. Quadros de sangue, lágrimas e horrores avassalam de dor o mundo inteiro. É o triunfo terrível do coveiro, ossuários tremendos sobre as flores. Enquanto a desventura chora inerme, o homem, filósofo ou sem nome, morre de frio e fel, de sede e fome, nas vitórias fantásticas do verme. Ai de vós, nos abismos da aflição, sem o raio de luz da crença amiga, desventurado aquele que prossiga, sem o Cristo de amor no coração. Tá aí, Augusto dos Anjos. Dos planos da vida. Gente, era isso que eu tinha para vocês hoje, tá bom? Paz a todos e que o Pai de amor e bondade continue abençoando os nossos esforços de renovação, tá bom? Que é isso que a gente precisa. Paz a todos. Será que eles vão perguntar alguma coisa ainda? Meu Deus. Não tem? Um comentário, uma pergunta. Que vai... Só aceito comentário, pergunta não sei. Vai que é difícil, né, cara? É, vai que é difícil. Alguém? Quer abrir para nós? O mundo de hoje, Caetano, o mundo de hoje não é mais feliz, né? E esses inimigos que você falou estão mais atenuados hoje em dia, né? Por causa das invenções, da tecnologia, tudo isso aí, que melhorou muito o pensamento da humanidade, né? Isso, parte da humanidade. Né? E que a humanidade em outros tempos não tinha esses pensamentos, né? É isso o comentário. É verdade. Antigamente era pior, porque nós não tínhamos o conhecimento para, por exemplo, erradicar doenças, né? Morria-se qualquer doença, qualquer gripe, nos matava, né? Aquela coisa, tudo virava epidemia, né? Hoje não, hoje a gente controla. Só chamando a atenção que essas doenças, que ressentimento e depressão e falta de amor, também são doenças do espírito que estão aflorando, porque a sociedade está cobrando muito da gente, né? Cobrando que nós tenhamos sucesso, que nós tenhamos, né? Criamos bem nossos filhos, que a gente tenha conforto material a todo custo. Então essas coisas pressionam a gente e fazem parte do dia de hoje. É lógico, a tecnologia nos ajuda muito. A ciência, então, fantástica, está num nível muito bom, não é verdade? Mas atentemos, porque esses inimigos são sorrateiros. Eles entram, às vezes, por brechinhas que a gente está descuidado. É isso aí. Posso nos levar para excessos, né? Exatamente. Leva a gente pro... Pois não? Referente a essa coisa que o senhor falou agora, eu também concordo com ele plenamente, assim. Eu vejo que o ser humano evoluiu muito nessa parte matéria de tecnologia, conhecimento, ciência e tal. Só que na parte do dia a dia, acho que isso deixou o ser humano muito competitivo, assim, que de uma maneira que é muito exacerbada, assim. E antigamente eu lembro que, via que o pessoal andava de chapéu, o senhor dava o chapéu pro outro, assim, para as mulheres, assim, para todo mundo, né? Cortesia, né? Sim, é isso, é aquela coisa mesmo de não, respeito, disputa, né? Hoje em dia você não vê nada disso, assim, é muito raro isso. Então acho que evoluiu muita coisa, mas o ser humano evoluiu por um lado, mas acho que por outro lado, assim, é muito triste e muito, assim, frustrante, porque isso gerou mais competição, né? Porque não está desperto. Então ele fica muito preocupado com o que ele está vendo, né? Muito preocupado com isso, e esquecendo que ele é um espírito imortal. E ele não busca despertar. Ele fica iludido com essa correria que promete para ele sucesso, empreendedorismo, conforto, e ele fica correndo atrás disso. Não percebendo que está se desgastando coisas internas, está gastando emocional, o mental dele está indo embora, e consequentemente o físico. Sim, que ele com tanto certeza. preserva, que ele tanto ama, que é o corpo físico, está indo também embora, impactado pelo impacto dessa correria insana. Me dá assim, a imagem sempre assim de ver, tipo assim, antigamente da época Homem das Pedras, era a simplicidade ali, não tinha nada de, tipo, mas ao mesmo tempo, não
Não tinha aquela coisa de você ficar... Cada hora você tem que ter uma coisa pra suprir outra, aquela lá não serve mais e a outra... É uma coisa meio tipo, não tem fim, infinita assim. O mundo do consumo, né? Então, nós vamos partir pro equilíbrio, porque vai chegar uma hora, tudo isso a gente satura. Por isso que o espírito ele se satura. Vai chegar uma hora que a saturação, a gente vai buscar de novo o equilíbrio, tá vendo? É assim que a gente caminha. Como nós não conhecemos plenamente o fluxo da vida, a gente comete excessos. E nos excessos nós aprendemos. E nos equilibramos de novo e vamos buscando equilíbrio. E é assim que nós vamos criando patamares de equilíbrio, tá bom? Por isso que é difícil o trabalho. Não está pronto. Nós é que temos que achar o caminho. Nós é que temos que nos organizarmos e trabalharmos firmes nisso. Buscarmos a tranquilidade. Por isso os remedinhos dela aqui. Oração, meditação, né? Exatamente, ter mais conforto, né? Mais informação. E quando não, a própria natureza mostra para o homem onde é o seu lugar, né? Exatamente. Nós vemos, você falou no tufão, você vê os vulcões, você vê as tempestades. Exatamente. Isso tudo saneia o ar. Né? Até no plano espiritual, nós vemos os amigos nos contam, né? Aquela limpeza que faz nos porões dos umbrais, aquela tempestade magnética que atinge a gente aqui. Quando a gente vê aqueles estrondos todos aí, estão fazendo um trabalho muito bom também. Então, a vida, a criação, nos chama para nos participar, porque nós somos parte da criação, ela nos chama para participar. Só que quando a nossa participação chega a um nível insuportável, que há uma resposta natural da própria natureza, que vai também buscar se reequilibrar. Quando ela se reequilibra, surgem as consequências para nós, né? Sobra para a gente, é claro. Perfeito? Então, isso que nós estamos aprendendo, e estamos aprendendo rápido. Já estamos começando a aprender, já estamos observando isso e estamos já descobrindo meios de não agredir tanto o meio ambiente, né? Para não sofrer os revés. Paz a todos. Muito boa noite. Bom, meus irmãos, após tanto receber, vamos unir nossos pensamentos de amor, de carinho, de respeito, levando para os nossos irmãos e para nós mesmos, aqueles irmãozinhos que experimentam a dor, aquela dor que judia do físico, da alma, irmãozinhos que têm dor da solidão, do abandono, do vício, das queixas em excesso, da falta de coragem, da falta de confiança. Ó Pai, nos ilumine, nos fortaleça, nos envolva com seu amor tão querido e tão sublime. Nos livre de qualquer julgamento, mas que possamos vibrar por nós mesmos e por todos que passam por verdadeiros sofrimentos e dores, Pai. Estejamos sempre unidos no pensamento de melhorarmos, de evoluirmos espiritualmente e moralmente acima de tudo, Pai. Te pedimos força para nossa consciência, aquela consciência que cobra, que alerta, aquela consciência que nos põe no seu caminho, Pai, nessa escola de bênçãos, na escola do teu evangelho, que a tua simplicidade maior nos ensine a perceber as pequenas coisas desse mundo tão maravilhoso. Que achemos graça, brilho e beleza nas coisas mais simples, Pai. Na natureza que o Senhor nos presenteou, na nossa vida, na nossa casa, familiares. Mesmo que muitas vezes, Pai, envolvidos em dificuldades, em situações difíceis, tenhamos a certeza na Tua presença, da Tua confiança, espelhada para o nosso coração. Vibremos por essa casa e por tantas outras, por templos, igrejas, locais de oração, onde irmãos se reúnem, Pai, em seu nome. Vibremos pelo nosso país, pela nossa cidade. Possamos, a cada dia, nos perguntar
o que estamos fazendo da nossa existência, dessa existência imortal, com a graça de Deus. O que estamos fazendo em relação ao nosso próximo. Que o nosso amor, Pai, ensinado por Deus, nosso Pai, não seja um amor egoísta, e sim um amor que divida. Aquele amor que possa estar em cada cantinho, Pai, desse mundo. E que lembremos sempre que o Pai nos fez para sermos felizes e que cabe a nós a nossa mudança íntima e a escolha por caminhos mais felizes. Levemos para os nossos lares esse ambiente aqui acolhedor, de amor, de paz, para os nossos dias, para o nosso trabalho. Principalmente, Pai, junto àqueles também que temos mais dificuldades de nos relacionar. Que possamos ser lá fora, Pai, o que somos dentro das casas espíritas, das igrejas, tentando ser pessoas melhores a cada dia. Que assim seja.